Imagina viver todos os dias sentindo que o mundo lá fora é um campo minado, que cada esquina pode ser o início de um sofrimento insuportável, que sair de casa é como entrar em uma zona de risco, uma área de guerra completamente ameaçadora e assustadora. Imagina não conseguir ir no mercado, não conseguir pegar um ônibus, não conseguir encontrar um amigo ou simplesmente dar a volta no quarteirão. E tudo isso porque alguma coisa nos teus pensamentos está te travando, está te puxando de volta, te convence que é melhor ficar onde você está. E aí você fica e vai ficando, não sai mais de casa e aos poucos a vida vai se encolhendo, você vai sendo esmagado. Vai se resumindo a 4 paredes, a um cômodo, a uma zona de conforto que na verdade virou uma prisão. E sabe o que é mais curioso? Para quem olha de fora, parece que é preguiça, parece que é frescura, parece que é falta de vontade e que você quer ficar lá, trancado, atrás das grades. Mas quem sente na pele sabe que não é nada disso. O medo de sair de casa não é falta de coragem, é excesso de dor. É o corpo gritando por segurança. São os pensamentos tentando controlar tudo desesperadamente. Porque no fundo, você não se sente seguro em lugar nenhum. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre o medo de sair de casa. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao projeto Sem Medo de Ser. Eu sou Rui de Oliveira, psicólogo clínico, e por aqui eu te ensino a usar o medo e a ansiedade a teu favor, para que você possa ter uma vida com liberdade, com paz, segurança e sentido. Uma vida que você possa ser livre para poder fazer escolhas, e não uma vida comandada pelo medo. Muita gente, mas muita gente mesmo, imagina que o medo de sair de casa é simplesmente ter medo do mundo que está lá fora. Mas não é isso não. O medo não está no mundo em si, o medo está no que pode acontecer quando a gente se afasta daquilo que nos faz sentir seguros, supostamente protegidos. É como se sair de casa fosse igual a perder o controle. E perder o controle é insuportável para quem sofre com isso. A dificuldade de sair de casa não vem do nada, ela vai se instalando aos poucos. A pessoa ela começa a evitar um lugar aqui, um compromisso ali, até que um dia ela percebe que não consegue mais sair. Ou então ela até consegue, mas aí é com muito sofrimento, e é um sofrimento enorme, porque esse medo ele funciona como uma prisão silenciosa, invisível, que vai se fechando devagar. E quem está lá do outro lado, quem está do lado de fora, nem sempre entende isso. Só quem sente essa dor, só quem sente esse medo é que sabe o quão difícil é enfrentar ele. E principalmente, muito mais difícil é saber explicar ele, porque ninguém vai te entender. Então, só essas pessoas sabem que tem dias que só de abrir a porta já é um desafio. E o mais cruel é saber que o medo de sair de casa, ele não é o verdadeiro problema, ele não é o centro da questão. Porque esse medo, ele é apenas o sintoma, é o que está aparecendo por fora, porque por dentro, lá nos pensamentos, tem muito mais coisa acontecendo. E eu vou deixar claro uma coisa desde o início. Quando eu falo de medo de sair de casa, eu não estou falando de um rótulo. Eu não estou aqui para poder te encaixar em um diagnóstico ou dar um carimbo e colocar na tua testa com algum tipo de nome, de patologia. O que eu estou fazendo aqui é te mostrando que você precisa olhar mais para a tua história. Porque isso que você sente pode ter vários nomes. Pode ser agorafobia, pode ser pânico, pode ser ansiedade social, pode ser até depressão. Ou então, pode não ter nome nenhum. O que é importante, sabe o que é? O importante é que você entenda o que isso está significando para a tua vida. Beleza? O que isso está impedindo você de viver. Porque tem muita gente que sofre com medos intensos e confunde isso com síndrome do pânico. E por falar em síndrome de pânico, eu vou te indicar um vídeo que eu gravei e ele está aqui no canal. Nesse vídeo, eu falo das crises de pânico intensa, da sensação de morte iminente, do coração acelerado, a visão escurecida, um embrulho no estômago, falta de ar, enfim. Nesse vídeo eu também vou falar que mesmo fazendo exames clínicos, não é possível identificar o problema. E esse é um retrato de muitas pessoas, mesmo aquelas pessoas que aparentemente têm uma vida estável, comum, tranquila, normal, enfim. Mas por dentro, essas pessoas vivem um colapso intenso, um sofrimento permanente. A origem do sofrimento muitas vezes está em histórias de exigência extrema,
quando a gente foi exigido de maneira absurda, seja na infância, na adolescência ou até mesmo na vida adulta. Também tem muita relação com a ausência total ou parcial de afeto. E aí, com o passar dos anos, a gente vai desenvolvendo uma necessidade constante de manter tudo sob controle. Então, se você sofre com crise de pânico ou conhece alguém que sofre com crise de pânico, eu super recomendo esse vídeo. O link eu vou deixar aqui na tela em algum lugar e eu também vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Depois vai lá e assiste ou então encaminha para alguém. E agora vamos continuar aqui no nosso vídeo, onde eu estou falando sobre o medo de sair de casa. Porque esse medo, na prática, é o medo de perder o controle. É o medo de estar longe da tua zona segura, das torres de proteção que muitas vezes você construiu para poder se isolar e se proteger. Porque é o medo de passar mal, é o medo de não ter ajuda, medo de desmaiar, medo de enlouquecer, de fazer algo vergonhoso. E às vezes é até mesmo o medo de ser julgado, de ser visto justamente num momento de fragilidade. Esse medo se instala como se o mundo lá fora fosse perigoso demais e o único lugar seguro fosse dentro de casa. Mas é aí que está o problema, porque quanto mais você evita, mais o medo cresce em você, mais você sente o medo. E o mundo vai se encolhendo. E talvez você, inclusive, já tenha ouvido falar, acredito que sim, na palavra agorafobia. E talvez você pense que esse tipo de medo está relacionado a lugares abertos, mas não é bem assim. A palavra agorafobia vem do grego. Ágora era um espaço público onde as pessoas se encontravam na Grécia Antiga. Era o centro da vida em sociedade, um local de encontro, e é justamente isso que o agorafóbico evita. Ele evita o espaço público, ele evita o convívio. As situações onde pode se sentir exposto, vulnerável, sem uma rota de fuga. O medo não está só nos espaços abertos, ele pode estar no ônibus, no elevador, num shopping lotado, dentro de um cinema, ou então até mesmo no carro preso no trânsito. E o que essas situações têm em comum? A dificuldade de escapar, a sensação de estar preso e impotente se algo acontecer. O agorafóbico, ele não evita o lugar, ele evita a possibilidade de se sentir em perigo. E como o corpo já associou esses lugares ao perigo, a pessoa começa a evitar de novo e de novo, até que sair de casa vira um verdadeiro tormento. Porque qualquer trajeto, por mais simples que seja, pode parecer arriscado demais. E aí, afinal de contas, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Você já parou para pensar por que tudo isso começa? Da onde vem tudo isso? Porque ninguém nasce com medo de sair de casa. Isso se constrói ao longo do tempo. E geralmente ele vem depois de um gatilho. Às vezes é um trauma, às vezes é uma crise de pânico, uma situação em que a pessoa se sentiu extremamente mal e que, em geral, aconteceu fora de casa. E depois disso, você guarda toda essa situação na memória como uma experiência perigosa. E aí o medo não é mais um problema em si. O medo agora, ele está em sentir aquele medo de novo, aquela emoção de novo. Então vem o medo de ter outra crise, o medo de sentir medo novamente. E para se proteger dessa ameaça, a pessoa evita aquele lugar, depois evita lugares parecidos, depois evita qualquer lugar. E assim nasce o ciclo da ansiedade. Se sente ansiedade, então evita. E aí fica com medo. E mais medo gera mais ansiedade. E com mais ansiedade, mais evitação. É assim que o ciclo se fecha. Mas ele só se fecha porque a gente tenta se proteger da dor. Porque a gente ainda acredita que fugir vai nos manter seguros. Mas não vai. Fugir só alimenta o medo. A única forma de sair desse ciclo é enfrentando ele. E eu sei que não é fácil, mas é possível. E eu estou aqui para te mostrar como, por isso eu vou te fazer um convite, um pedido. Se você não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve. E é claro, aciona as notificações. É só clicar naquele sininho ali embaixo. Não fica sofrendo com medo não. Faz isso e faça isso agora. E voltando ao vídeo, eu vou falar da parte que mais assusta, que são os sintomas. Porque o corpo reage ao medo como se fosse uma ameaça real. E o que a gente sente parece que é verdadeiro, porque o coração dispara. As mãos ficam suando, a barriga dói, vem uma tontura, falta de ar e um aperto no peito insuportável. Parece que a gente vai morrer. Parece que algo terrível vai acontecer. Mas
Mas sabe o que é realmente pior do que sentir tudo isso? É achar que a única saída é tomar a porra do remédio, é se anestesiar, é calar o corpo sem ouvir o que ele está tentando dizer. E olha, aqui eu quero ser muito direto com você. O remédio não trata a causa, ele apenas abafa o sintoma. E quando o efeito passa, o medo continua ali. Muitas vezes maior do que já era antes. Porque o corpo, ele já entendeu que só consegue viver se ele estiver medicado, dopado, chapado. E aí começa uma nova prisão, que é o da dependência química. A pessoa começa a trocar a medicação, ela começa a aumentar a dose e ela vai ter que lidar com os efeitos colaterais. E a vida dela vai se tornando uma luta para poder sobreviver. E ela vai sobrevivendo anestesiada, sem tempero, sem gosto, sem prazer. Mas eu acredito que você pode viver acordado, você pode viver presente, sem fugir de si mesmo. E o primeiro passo para isso é entender que sentir não é o problema. O problema é o que a gente faz com aquilo que está sentindo. E quando o medo toma conta, ele não só muda a forma como a gente sente o nosso corpo, mas também como a gente enxerga a vida. A gente começa a duvidar da própria capacidade, começa a acreditar que está perdendo tempo, perdendo oportunidades, relacionamentos. E aí a liberdade vai embora. A autonomia vira uma lembrança vaga, distante no passado. Os projetos de vida, aqueles que antes pareciam possíveis, eles passam a ser distantes, inalcançáveis. A vida vira uma batalha constante entre o que eu gostaria de viver e o que o medo permite que eu viva. Isso tem um preço alto demais. E não é somente sobre ter medo de sair de casa, é sobre não viver encontros, não experimentar o novo, não correr riscos saudáveis, não rir com leveza, não se permitir errar. É como se a pessoa passasse a viver sobre um controle emocional rigoroso, onde tudo precisa ser controlado. E se não puder ser controlado, então é melhor evitar. Mas evitar não é liberdade, evitar não é escolha. Evitar é ceder. E quanto mais a gente evita, mais a gente vai criando aquilo que eu chamo que é um mapa mental de segurança. É como se a pessoa ela desenhasse, planejasse um GPS de sobrevivência, uma rota que ela tem completo domínio, onde ela faz caminhos conhecidos e ela só passa por ruas onde tem farmácias, ruas com hospitais, ou então próximo a casas de parentes, enfim, lugares onde é fácil escapar. E tudo que estiver fora desse mapa vira uma ameaça, vira um perigo, vira algo que precisa ser evitado a qualquer custo. E com o tempo, a zona de conforto deixa de ser conforto e vira cativeiro. E aquilo que era para ser uma escolha vira uma prisão. A gente se esconde atrás da desculpa que é melhor evitar, é melhor não passar por esse lugar. Mas o que está atrás disso tudo é o medo de sofrer. Só que quando a gente foge da dor, a vida foge da gente, porque viver exige presença e presença exige risco. E aí vem uma pergunta que muita gente me faz. Tá, Rui, mas o que eu faço com isso? E a resposta nunca vai ser fácil, porque não tem magia aí, não tem atalho, mas tem caminho. E o primeiro passo é identificar os pensamentos que te paralisam. Aqueles pensamentos automáticos que surgem como se fossem verdades absolutas. Eu vou passar mal, vai dar tudo errado, não vai valer a pena sair. As pessoas vão me julgar. Esses pensamentos, eles não são fatos, eles são interpretações. E como toda interpretação, elas podem ser questionadas. Então, começa a prestar atenção no que você anda dizendo para si mesmo, porque o medo ele não nasce do nada, ele nasce das histórias que você conta para si mesmo. E se você contar histórias de terror o tempo todo, é claro que você vai viver assustado. Mas se você começar a reescrever essa narrativa, escrever uma narrativa diferente, você vai ver que, na verdade, esse medo vai perder a força. E um jeito simples de fazer isso é usar frases que você mesmo pode repetir nos momentos de crise. E só para poder fazer com que o teu corpo seja lembrado, com que a tua consciência se torne cada vez mais presente de que quem está no comando é você. Então, diga frases tais como: isso é só ansiedade, vai passar. Eu já senti isso e eu ainda estou aqui. Eu posso respirar e eu posso continuar.
Nada de grave vai acontecer comigo. Essas frases funcionam porque elas mudam o foco. Elas tiram você do modo catástrofe e te colocam de volta no presente. Você volta para o jogo. E tem outra ferramenta que é muito poderosa, que é a tua imaginação. Antes de sair de casa, fecha os olhos e imagina que você está indo para aquele lugar que te dá medo. Visualiza os detalhes, imagine-se respirando com calma, enfrentando os desafios, superando cada obstáculo. Treinar na imaginação prepara o teu corpo para uma experiência real. E quando a situação real chegar, ela não será mais um completo desconhecido, porque você já treinou. Mas olha só, nada disso funciona se você não se colocar em movimento, porque o medo se alimenta da estagnação. O medo cresce quando a gente para. Por isso, o próximo passo é a exposição gradual. Enfrentar, mas enfrentar aos poucos, com estratégia, com respeito aos teus limites e também com muito comprometimento, com compromisso real, porque você não pode esperar a coragem aparecer para depois agir. A coragem, ela só aparece quando você age apesar do medo. Mas então você pode começar, mas começa pequeno. Vai até a porta, depois vai até o portão, dá a volta no quarteirão, vai na padaria, enfim, vai fazendo isso em etapas e, se for o caso, você também pode anotar. Você pode criar uma lista dos lugares e situações que te geram ansiedade e vai dando uma nota de 0 a 10, onde 0 gera pouquíssima ansiedade e 10, muita ansiedade. E aí você vai seguindo. Você só passa para o próximo ponto quando aquele primeiro já estiver mais tranquilo. É como ensinar o teu corpo aos poucos para que ele possa voltar a confiar em você de novo. E se um dia, quando você estiver tentando fazer esse desafio e você não conseguir voltar para casa mais cedo, tá tudo bem. Sabe por que tá tudo bem? Porque não é fracasso, é um processo. A vida não é uma linha reta, a vida é cheia de curvas, de altos e baixos, de curvas, enfim. Segue em frente. E o que importa é continuar andando, mesmo que devagar, mesmo que seja com medo. Só que aqui vai um alerta muito importante. Respeitar o teu tempo não é a mesma coisa que se acomodar, porque muita gente usa a ideia de respeitar o próprio ritmo para poder justificar paralisia. E aí fica esperando o tempo passar. Mas ele não vai passar. O medo não passa sozinho. Ele precisa ser enfrentado com carinho, com firmeza, mas com presença. Mas ele precisa ser enfrentado. E esse enfrentamento precisa ser feito com respeito à tua história. Porque eu sei que muitas vezes esse medo que você sente tem raízes muito mais profundas. Pode ser que ele esteja ligado a algo da tua infância, a alguma experiência de dor, a momentos que você se sentiu abandonado, sozinho, sem saída. Pode ser que ele também seja reflexo de uma vida sem projeto, sem direção, sem significado. E é por isso que no projeto Sem Medo de Ser, eu não te ensino somente técnicas, eu te ensino uma forma de viver. Porque o medo de sair de casa não é apenas sobre ir até a esquina, é sobre voltar a se sentir capaz de escolher, capaz de decidir, de viver uma vida que faça sentido. O medo de sair de casa, no fundo, simboliza o medo de viver plenamente, de se lançar, de se arriscar, de existir de verdade. O meu trabalho não é apagar o medo. O meu trabalho é ensinar você a usar o medo como aliado, como um alerta, como uma emoção que aponta os caminhos, as alternativas. Porque quando o medo é acolhido, ele deixa de ser inimigo e ele vira um parceiro para a vida inteira. Sair de casa nesse sentido é muito mais do que abrir a porta. É sair do lugar onde a vida estagnou. É dizer sim para novas experiências. É retomar a conexão com o mundo. É reconquistar aquilo que foi deixado para trás. Os encontros, os sonhos, os planos e todos os afetos. E tudo isso começa com pequenos gestos, com decisões simples. É abrir a janela, é tomar um banho, é colocar uma roupa diferente. Se permitir um contato novo, novas pessoas, novas relações. E aí, a partir disso, você vai mandar mensagens, vai marcar um café, vai andar mesmo que devagar. Então, você vai entender que a vida não é estar no controle. Viver é estar presente. E só é possível estar presente quando a gente se permite mais, quando a gente se permite sentir, quando a gente quer arriscar. Então,
Se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque uma parte tua, mesmo que pequena, ainda quer, ainda deseja, ainda sonha com uma vida diferente. E é por essa parte que você precisa começar, porque ela é a tua força, é ela que te empurra para frente, é ela que te faz olhar para o futuro com bons olhos. Mesmo quando tudo à tua volta parece estar te empurrando, te puxando para trás, se prenda naquilo que vale a pena viver. Não espera o medo ir embora, porque ele não vai. Mas você pode fazer ele ficar bem pequeno. Pequeno o suficiente para que você consiga caminhar com ele. Porque você não precisa estar sem medo para viver e nem vai conseguir. Você só precisa aprender a viver apesar dele. E é isso que eu estou aqui para te lembrar. Manda esse vídeo para alguém que precisa. Faça isso por essa pessoa. Faça isso por mim. Mas acima de tudo, faça isso por você. Porque a vida não espera o medo ir embora. A vida acontece quando você decide caminhar com ele. Quando você decide abrir a porta, dar o primeiro passo e confiar que há algo muito maior te esperando do lado de fora. A tua vida. Uma vida inteira, livre, autêntica, e essa vida é totalmente possível e você merece isso. E eu tô aqui para te ajudar a conquistar essa vida. Mas caso você já tenha vivido assim, mas se perdeu no caminho, então conta comigo para reconquistar esse tipo de vida. Eu tô aqui para isso, para te ajudar. Fique bem, conte comigo e até a próxima. Bora!